Seja muito bem-vinda nessa manhã. Quero te agradecer a presença nesse encontro tão importante para a gente falar sobre ansiedade na gestação. Então, para quem não me conhece, para quem está chegando aqui pela primeira vez, meu nome é Paula Alves, eu sou psicóloga de mães, né, psicóloga perinatal, e eu trabalho com saúde mental materna. A gente trabalha nessa saúde mental, de prevenir as alterações emocionais, que o foco sempre é a mulher. Então, a gente cuida das mães durante esse processo, que é tão diferente, tão desafiador muitas vezes para as mães. Eu sou psicóloga há mais de 15 anos, trabalho com mães mais ou menos desde 2016, e eu comecei a trabalhar com o público materno depois, principalmente, que eu me tornei mãe também. Hoje a minha filha tem 7 anos, é a Maria Cecília, e eu vivenciei muitas coisas durante esse processo da gestação, do parto e do pós-parto. E por que eu decidi trabalhar com esse público? Quando eu engravidei, eu tive uma gestação muito tranquila, né, se a gente for pensar, mas o meu pós-parto foi bem desafiador. Aconteceram várias coisas, várias emoções, e aí foi o que me impulsionou também a trabalhar com o público materno. Como a gestação, o parto, o pós-parto, a maternidade em si, ela modifica a nossa vida e muitas vezes trazem muitos atravessamentos que a gente não entende, que para a gente às vezes é um pouco angustiante. E um desses atravessamentos é a ansiedade, né? E aí, para a gente começar um pouquinho a falar sobre ansiedade, eu preciso te dizer que a ansiedade ela é comum, né? Lembra aí para mim, quantas vezes você já se sentiu ansiosa por alguma coisa que aconteceu? Um emprego que está chegando, uma visita muito importante que você vai receber, ou algum lugar que você vai viajar. E aí eu preciso te dizer que sentir-se ansioso ou ansiosa é comum. E às vezes é até importante. Que a ansiedade, ela vai nos impulsionar a buscar os nossos objetivos de vida, a buscar as nossas coisas, a sempre buscar o que nós queremos, os nossos desejos, nossos objetivos, nossos anseios. Então, ser ansioso, né, ter ansiedade, até certo modo, ela é normal. A gente precisa entender isso. Mas vamos entender o seguinte: será que é sempre normal? Principalmente na fase da gestação? E a gente sabe que a gestação é uma fase que a mulher vivencia de muitas transformações. Transformações físicas, transformações hormonais, transformações sociais, diversas. E para algumas mulheres, isso vai ser vivenciado de uma forma mais tranquila, e para outras mulheres, nem tão tranquila assim. E está tudo certo. A gente precisa entender que cada mulher vivencia a gestação de uma forma. E não tem certo e errado. Né? A maternidade, a gestação, o parto, o pós-parto, não tem uma receita de bolo, né? Não tem um botãozinho que a gente clica e muda tudo. É um processo. Então, nesse processo, a ansiedade ela pode influenciar de uma maneira muito potente a nossa dinâmica desse processo de gestação, parto e pós-parto. Né? E aí eu preciso te dizer que quando que a ansiedade começa, a gente precisa se preocupar com ela, vamos dizer assim, opa, tem alguma coisa errada, estou me sentindo ansiosa demais. Quando que eu vou saber que ela está me atrapalhando, ao invés de me impulsionar, né? E aí eu preciso que você pense um pouco na sua rotina, ou que você coloque aí no papel as coisas que você fazia antes e que agora não estão fazendo mais. Porque a ansiedade ela começa a, a nos influenciar de uma forma negativa quando ela nos paralisa. A gente para de fazer o que a gente fazia antes, a gente começa a ficar preocupado né, em uma forma excessiva. Então, tudo que a gente começa a fazer, que a gente não fazia antes, que a gente paralisa, a gente precisa ligar o nosso botãozinho de alerta.
né? Então, a gestação em si já é um processo muito complexo, né? Eu falo que a gente passa por 3 fases da gestação, que são os 3 trimestres, né? E cada trimestre tem uma forma específica de ansiedade, da ansiedade se apresentar para a gente. Então, vou dar um exemplo. Primeiro trimestre, né? Quando a mulher descobre a gestação, do primeiro aos três meses ali. Geralmente é uma gestação mais solitária. Por quê? Porque geralmente a mulher, quando descobre a gestação, ela espera os 3 primeiros meses, que são os primeiros meses que são mais complexos nesse sentido, né? Pode ter um abortamento espontâneo, a mulher geralmente ela espera fazer todos os exames para ver se está tudo bem com ela e com a criança. Então, geralmente, essa mulher ela tem uma gestação mais solitária e às vezes ela nem conta para o companheiro, para o pai do bebê. Então, fica guardado com ela. E isso traz uma ansiedade muito importante, uma angústia importante, porque é só ela ali. Às vezes ela não conta nem para as pessoas mais próximas. Ela espera os 3 primeiros meses, essa fase mais complexa passar, e aí, estando tudo bem com ela e com a criança, ela conta. Então, você imagina o nível de ansiedade que essa mulher está passando, né? Já no segundo trimestre, e aí que vai do quarto ao sexto mês, né? É geralmente o que eles falam, que a literatura fala, que é o trimestre mais tranquilo para a mulher. Mas será? Vamos pensar que esse trimestre é o momento que geralmente ela descobre o sexo do bebê, geralmente, né, assim, o corpo dela se modifica, começa a se modificar, a barriga aumenta, ela começa a ganhar peso, e aí entram várias questões nesse momento. A primeira delas, a questão corporal. Muitas mulheres se sentem desconfortáveis de ver o seu, né, o corpo modificando, ganhando peso. E aí, muitas mulheres que eu já atendi, inclusive, falaram comigo que não se sentiam confortáveis de se ver no espelho, com a mudança corporal que estava, né, acontecendo ali naquele momento. E um outro processo também muito importante que pode acontecer nessa fase. Às vezes, a mulher sonha, o sonho dela é ter uma menina, né? E aí ela descobre o sexo e é um menino, ou vice-versa. Então, esse luto, que a gente pode dizer assim, pela mudança corporal, e muitas vezes pelo sexo do bebê, que é diferente do que ela sonhou, do que ela almejou, isso acarreta um nível de ansiedade muito grande. Esse é só um exemplo, né? Tem várias outras situações. E no terceiro trimestre, que já é a reta final, né? Do sétimo ou nono mês ali. A mulher está prestes a ter o parto, né? O corpo já se modificou bastante. Ela não, tem a questão de ser parto normal, parto cesáreo, o medo do parto, o medo de sentir dor, né? Tudo que as pessoas ao redor falam com ela, que isso também influencia bastante. Então, esse terceiro trimestre também pode desencadear um nível de ansiedade muito grande para ela. E aí, se identificou com alguns deles? Então, todo esse processo, ele vai acarretar na mulher uma série de transformações importantes em relação à ansiedade. A gente precisa entender como que isso impacta a vida dela, certo? E aí tem algumas formas específicas da gente cuidar um pouco da nossa ansiedade. Né? Hoje eu vou te apresentar duas técnicas, né, importantes que a gente utiliza, né, que eu sempre utilizo com as minhas pacientes, mas existem várias outras. Né? Hoje eu vou apresentar duas específicas, que a primeira é, geralmente, quando a mulher está num nível de ansiedade grande e ela não tem alguém, né, para poder conversar, para poder falar disso, ela se sente muito sozinha, principalmente quando ela está no primeiro trimestre. O que que eu sempre recomendo para ela? Ela pode fazer 3 coisas. Eu falo com ela, né, para ela escolher o que faz mais sentido para ela. Ela pode escrever, ela pode usar o gravador de um celular, ou ela pode ouvir uma música. Como que é isso? Como que eu vou utilizar a escrita? Muitas vezes, quando a gente está mais solitário, mais calado, a gente não quer falar das nossas angústias com outras pessoas, a gente não está no processo psicoterápico também, que é extremamente importante. Se a gente está nesse momento, o que que a gente pode fazer? A gente senta num lugar muito calmo, pega um papel, uma caneta, e aí você começa a escrever o que você estiver sentindo. Ai, Paulo, mas eu vou escrever um monte de coisa que não vai fazer sentido nenhum.
Isso não é o mais importante. O que é o desencadeador disso, para mim, que eu sempre falo com elas, que é importante? O fato de você utilizar a escrita para você falar o que você está sentindo, isso vai tirar o processo de angústia de dentro de você pela escrita. Então, você vai escrever o que você está sentindo, e aí eu recomendo que você jogue papel fora, que você rasgue, queime, da forma que você se sentir mais confortável. Mas eu preciso que isso que está aqui dentro, te angustiando, te deixando ansiosa, saia de alguma forma. Então, a escrita é uma delas. Uma outra situação é o próprio celular. Às vezes eu escuto assim, não gosto de escrever, não me identifico com a escrita. Ok. Hoje, 99% das pessoas têm um celular. E em todo celular tem um gravador. Então, se você não quer escrever, você pode pegar o seu celular, ligar o gravador e começar a dizer, a falar o que você está sentindo. Ah, Paulo, mas não vai sair nada com nada, vai sair, né, palavras sem sentido nenhum. Não importa. Eu quero que aconteça a mesma coisa com a escrita. Eu quero que você fale, eu quero que você coloque para fora o que você está sentindo. Que também é um processo de você liberar um pouco essa ansiedade, essa angústia que você está sentindo. E por fim, não menos importante, a gente tem a música. Muitas pessoas se identificam com a arte da música, né? Eu, particularmente, sou apaixonada por música. Acho que a música nos auxilia muito em vários momentos. E aí, muitas vezes, o que eu sempre oriento aos meus pacientes é que elas coloquem músicas ao contrário do momento que elas estão passando, que geralmente são momentos mais angustiantes, mais ansiosos. E aí eu sempre faço essa comparação. Quando a gente está muito triste, geralmente a gente usa que tipo de música? A gente escuta qual música? A gente vai pela música mais triste também, né? A gente vai pela vibe, né? Pela sensação. E o que eu falo é justamente o contrário. Quando a gente está mais angustiada, mais ansiosa, a gente está mais, né, mais quieta, a gente justamente tem que colocar músicas ao contrário disso. Eu brinco com as minhas pacientes que são músicas de fazer faxina, aquelas músicas alegres para cima, aquelas músicas que te movimentam. Qual que é o meu objetivo com isso? Tirar o foco e você buscar outros caminhos em relação a esse processo ansioso e esse processo de angústia que muitas vezes acontece. Então, a gente tem essas três opções que eu sempre falo. Tem várias outras, mas hoje eu vou trazer essas três. Então, sempre que você se sentir mais ansioso, mais ansiosa, né, com essa angústia, que é essa sensação ruim que a gente não sabe explicar muito bem, eu sempre utilizo essas três opções, né? Eu sempre dou essas três opções, que são opções muito boas. E aí cada pessoa vai se identificar com aquela, né, com aquela opção que mais faz sentido para ela. E aí nesse processo de ansiedade, a gente tem uma outra situação também que é muito importante da gente levar em consideração, que é a nossa rede de apoio, né? E aí, a primeira coisa que as pessoas pensam, geralmente, que a rede de apoio é o companheiro, a companheira, o pai, a mãe, enfim. E aí eu preciso dizer uma coisa muito importante para você que é agora. A rede de apoio são as pessoas que você vai identificar que vai ficar perto de você. Ah, Paulo, mas tem pessoas que não têm rede de apoio. Ok. Para quem não tem rede de apoio, nós vamos tentar criar uma rede de apoio para, né, para você. E aí tem algumas coisas importantes que a gente precisa identificar aqui agora. A rede de apoio não são várias pessoas, né? Às vezes a gente pensa que rede de apoio é 1 milhão de pessoas ao nosso redor. E não, às vezes uma quantidade maior de pessoas perto de nós, nesse processo, vai nos atrapalhar ainda mais, né? E aí, como é que a gente identifica isso? Basicamente, a gente tem três tipos de rede de apoio, né? Primeiro é a rede de apoio profissional. Quem são as pessoas, os profissionais de saúde que nos acompanham, os outros profissionais que nos acompanham, né? Desculpa. Então, tem o médico, a enfermeira, o pediatra, né? Para quem tem filho, o psicólogo, a enfermeira, a doula, o obstetra. Então, são aqueles profissionais que estão ali com você nesse processo do dia a dia, que nos atende, que nos acolhe. Essa rede, esses
profissionais, eles são a nossa rede de apoio profissional. A gente pode contar com eles nesse sentido. Mas, além da rede de apoio profissional, nós temos a rede de apoio familiar, que são aqueles familiares que são mais próximos da gente e que a gente define quem vai ser. Às vezes, é uma família muito grande, né? Sabe aquelas famílias gigantescas? E será que naquele momento, nesse momento, é importante que todos estejam presentes perto de você? Às vezes isso vai atrapalhar. Então, você vai decidir quem da sua família vai ficar perto de você nesse momento. Às vezes é o pai, a mãe só, às vezes é só uma tia, às vezes é só uma prima, só uma irmã, certo? E tem a rede funcional, né? O que é essa rede funcional? São as pessoas que estão ali para te auxiliar, para te ajudar. É um apoio. E aí, muitas vezes, essa rede funcional não é ninguém da família. É uma vizinha, é uma colega de trabalho, é alguém que você conheceu há pouco tempo e que está né, te auxiliando nesse processo. Então, a rede funcional são aquelas pessoas que estão ali para te ajudar no processo, né? Que vai arrumar uma casa, vai fazer uma comida, vai te ajudar a te levar no médico, vai te auxiliar né, em outras ocasiões. Você também vai decidir quem são essas pessoas da sua rede funcional, que necessariamente não precisa ser familiar. Às vezes vai coincidir, né? Da rede familiar e da rede funcional serem as mesmas pessoas. Mas, em muitos casos, a rede funcional são pessoas que necessariamente não são familiares. Às vezes é um grupo de WhatsApp, que é a sua rede funcional. Elas não estão ali presentes, mas elas te auxiliam de uma outra forma, sabe? E aí, um ponto muito importante que eu sempre falo, né? Assim, quando eu escuto isso, me dá até taquicardia, eu brinco. Quando eles viram, né? Às vezes tá, o companheiro tá junto, né? A companheira tá junto, vira e fala assim, mas ele ajuda, né? E aí, quando eu escuto isso, eu fico muito desconfortável e fico muito chateada. Por quê? Pai não é rede de apoio. O companheiro, o pai, né? A pessoa que está ali com você, ela vai compartilhar com você as responsabilidades, mesmo na gestação, independente. Então, o pai, o companheiro, não é rede de apoio. Ele vai compartilhar com você 50-50%. Eu falo que a única diferença da mãe para o pai é que a mãe, né, durante a gestação, não, não existe a questão da amamentação, né, depois que nasce. Mas às vezes nem a amamentação a mãe consegue fazer e está tudo certo. E aí eu falo que a única diferença que existe é que a mulher vai parir e o homem não. E as outras coisas que vão acontecer, companheiro, pai, né, a pessoa que está com você, ela deve ficar com você e dividir as responsabilidades. Antes mesmo da gestação. Levar você para fazer o exame, acompanhar você durante a consulta médica, né? Ficar ativo nesse processo, né? Não deixar tudo na conta da mulher. Né? Então, quando você ouvir que pai ajuda, pai não ajuda, o pai compartilha a responsabilidade. E é isso tem que deixar muito claro para né, as pessoas que estão em volta, tá bom? Então, rede de apoio profissional, familiar, funcional. Eu vou obrigatoriamente tenho que ter as três? Não necessariamente, né? Mas eu preciso entender que essas três redes existem e eu preciso entender na minha dinâmica de vida quem que eu vou selecionar para estar comigo nesse momento, sabe? Porque às vezes existem mulheres que faz sentido ter um monte de gente em volta. Às vezes não. Às vezes quanto menos pessoas estiverem ali do lado dela, melhor. Né? Vai influenciar menos, vai ficar menos ansioso, vai ficar menos complexo esse processo dela. E aí quem vai decidir isso é você. E aí a gente precisa entender quem que são as pessoas no nosso entorno que a gente sente confiança, que a gente consegue, né, fazer um processo ali que elas podem me auxiliar, que elas conseguem me auxiliar sem me deixar mais ansiosa. Ok? Bom, quero te agradecer, né, por esse tempo que você passou aqui comigo. Hoje foi uma pincelada, né, sobre a questão de ansiedade na gestação, sobre como que a gente pode otimizar isso, como que a gente pode trabalhar essa questão durante a gestação.
E aí eu vou te pedir licença para te fazer um convite muito especial agora. No próximo mês de julho, eu vou dar um workshop ao vivo sobre a saúde mental materna, né? Assim, eu vou falar para além da ansiedade. Eu vou trazer mais coisas sobre a ansiedade, sobre como isso impacta a saúde mental da mulher, do bebê, das pessoas que estão próximas. Vou falar sobre a questão do estresse, vou falar sobre a questão da depressão. Eu vou abrir mais o leque de possibilidades desse processo de saúde mental materna. E eu quero te convidar a fazer parte desse evento. Então, se você tiver interesse de fazer parte desse evento, que vai ser um evento muito maior, né, com muito mais questões, né, com muito mais temas, nós vamos abranger isso muito mais. Eu vou abrir, a partir do mês que vem, de julho, um workshop sobre essas questões de saúde mental materna. Então, vai ter várias informações importantes que, se você não estiver grávida ou se você conhece alguém, você vai poder também passar essas informações para essa pessoa. E aí eu vou te convidar. Então, se você tiver interesse de fazer parte desse workshop no mês de julho, você vai responder o e-mail que eu acabei de te mandar, né, com o link desse evento que eu acabei, né, de fazer, que eu estou falando aqui agora com você, e você vai me responder falando, eu quero participar do evento de julho. E aí eu vou te mandar o link, né, para você se inscrever, tá bom? No mais, eu quero te agradecer imensamente, né, a sua disponibilidade por estar aqui me escutando, por estar aqui ouvindo, né, sobre esse tema tão importante e que ainda muitas vezes hoje é pouco falado. A gente precisa falar mais, né? A gente precisa colocar a mulher mais em foco, mais em protagonismo, porque o bebê, né, a gente sabe que o bebê, quando a mulher está grávida, o foco muitas vezes é na criança, e que não tem nada de errado com isso, né, ela precisa, inclusive, mas a mulher também precisa ser colocada em evidência nesse processo. A mulher também precisa ser colocada para falar, para ela cuidar também da parte emocional dela, que a gente sabe que influencia, e não é pouco, tá? Então, muito obrigada, Deus abençoe vocês, e se caso né, fizer sentido de você querer estar comigo no próximo mês para saber sobre muito mais coisas sobre a questão da saúde mental da mulher na gestação, no parto, no pós-parto, responde esse e-mail para mim e eu vou ficar muito feliz de ter você comigo em julho. Muito obrigada, um abraço.